me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the water wherever you would call me. Take me. Quero iniciar a nossa última parte da nossa mensagem dos novos hábitos, ano novo. Tinha uma senhora, conta, nos encontros de pastores a gente sempre conversa sobre várias coisas, inclusive a gente conta piada. Dizem que pastor conta muito mal piada, tem que reconhecer, mas de vez em quando aparece algumas mais ou menos, né? Deus tem graça. E um dos pastores contou pra gente uma vez, Manuel, que uma senhora, ela não conseguia enxergar coisas ruins. Já falei isso para vocês uma vez. Ela olhava para as pessoas e... Keller, por exemplo. Menino bonito, elegante. Ela sempre olhava a qualidade. Manuel, barba bonita, todo assim, bonito, né? Tá. Sempre encontrava qualidade para as pessoas. E aí uma vez um pastor brincando com ela, falou assim, vou ver se ela é boa assim mesmo, nessa expectativa de ver coisas boas dos outros. Aí ela começou, o que você acha? Ele começou, o que você acha de fulano? Ela, qualidade. O que você acha daquele irmãozinho? Qualidade. O que você acha de fulano? Começou a colocar umas pessoas ruins. Sabe aquele ruim que apareceu na sua cabeça agora? Um ser humano ruim? Então falou desse ser humano, ela achou uma qualidade. Aí de repente o pastor chegou para ela e falou, viu? E Satanás? Imagina ali. Ela parou, pensou. Uma qualidade. Ela, o bichinho perseverante, né? O bicho não para, tá? Enquanto não derrubar nós, ele fica ali. Então ele é perseverante. Até Satanás tem qualidade na perspectiva dela. E quando eu me recordo dela pensar assim, a perseverança, que é o assunto que a gente está falando, é uma estrutura, uma arma, uma qualidade do ser humano que ela é inigualável para todo mundo. Ser perseverante, coloca para mim, Caio, por favor, o tema da noite. Ser perseverante é algo raro no tempo presente. Semana passada nós conversamos sobre perseverar no primeiro momento. Se você estiver com a sua Bíblia, livro de Mateus, capítulo 15. Evangelho segundo escreveu Mateus, primeiro livro, capítulo 15. E semana passada nós falamos bastante sobre perseverar, insistir, não ceder, afincar, não desistir. Pelo contrário, vai firme, forte. Percebemos e entendemos que perseverar é uma esperança fervorosa que brota dentro de nós. Perseverar é um espírito que está dentro de nós que faz nos suportar coisas. E numa estrutura mais fácil para você entender, a gente falou semana passada que perseverar é a qualidade que mantém o homem em pé. Mesmo com o rosto colhendo ventos, mas ele não se prostra, não se dobra, ele permanece firme, perseverando. E diante das nossas perseveranças, ou de pessoas, falamos aqui de alguns personagens que perseveravam, e nós chegamos à mulher cananeia, falamos sobre ela semana passada, inclusive falamos sobre alguns vilões que aparecem no texto do capítulo 15, versículo 21 ao versículo 28, se você quiser abrir a sua Bíblia e deixar pronto ali, falamos sobre alguns vilões semana passada, por exemplo, vilões das quais as pessoas não têm nenhum objetivo, param diante dos obstáculos, e às vezes quando não houve um sim de Deus, se afastam de Deus. Ela viveu esses vilões e ela transpassou esses vilões. Se você quiser na íntegra essa mensagem, você pode acompanhar na internet, depois a nossa mensagem está lá no nosso canal. Mas hoje eu quero falar sobre algumas outras considerações. Se semana passada a gente falou sobre os vilões que atrapalham eu e você a sermos perseverantes, hoje eu quero lhe dar alguns caminhos, algumas ideias que a gente olha para o texto e retira também. Talvez poderíamos dizer alguns combustíveis,
ou alguns antídotos, como você quiser, que se você entender isso, trazer para a sua vida, elas vão lhe ajudar a ser perseverante. Talvez antes da gente olhar para o próprio texto, a gente precisa fazer uma autoobservação, uma autoavaliação. Somos perseverantes? Você é perseverante? Vou fazer um caminho um pouco diferente. Esposa, teu marido é perseverante? Mais ou menos. Marido, sua esposa é perseverante? Namorados, amigos. Se alguém puder dizer sobre ti, a respeito da perseverança, o que dirá? O fato é que a perseverança, como eu disse no início, está cada vez mais raro. Essa mulher a gente consegue encontrá-la em Mateus capítulo 15, 21 a 28, é chamada de mulher cananeia ou Ciro-fenícia no livro de Marcos. Esse texto também faz correlação com o evangelho de Marcos. Então Mateus fala sobre ela e Marcos, exatamente no capítulo 7, também fala sobre essa mulher. Ele dá uma outra visão, alguns detalhes que nós vamos falar agora também de Marcos. Juntando Marcos e Mateus, você tem uma história cheia de detalhes maravilhosos para a gente aprender. E há um detalhe importante que é citado em Marcos aqui, e antes da gente entrar especificamente no texto, Mateus 15, 21 a 28, eu quero voltar um pouquinho na palavra, porque no livro de Marcos, quando Mateus também faz isso, mas Marcos é mais preciso em alguns detalhes, e Marcos ele fala sobre uma estrutura muito importante que eu e você precisamos entender. Me perguntaram durante a semana e eu não gostaria que você fosse ignorante a despeito deste tipo de assunto. No livro de Marcos, quando o autor escreve a palavra filhinha, ele usa o verbo, ou melhor, a palavra filhinha mesmo no grego aqui, tugatrion, que é designado para pessoas ou filhas ou crianças pequenas. Não é para filha, é para filhinha. Por isso que talvez na sua tradução, o texto possa estar no capítulo de número 15, olhando para a sua Bíblia, quando ela diz, minha filha está horrivelmente endemoniada. No livro de Marcos, capítulo 7, no versículo 24 e 25, ela vai falar, minha filhinha está. Marcos é mais detalhista. Porque a tentativa de Marcos de dizer aqui, é que era uma criança que estava vivendo isso. Não é uma pessoa qualquer. E a pergunta que me fizeram a despeito disso, pastor, criança pode ficar endemoniada? Segundo a palavra de Deus, sim. Talvez para os pais aqui presentes possam falar, pastor, como assim? Quero te fazer entender tranquilamente para você ter algumas responsabilidades. Essa é só uma parte a mais da nossa mensagem. Fica comigo. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente só tem que dizer sim a uma pergunta como essa, se Satanás, se o demônio, pode apossar-se de criança. Pode. Daqui talvez eu possa lhe trazer algumas considerações. Eu não acredito em Satanás, não tem problema. Satanás vai continuar sendo Satanás, você acreditando ou não. Não depende da tua crença, nem da tua fé, para ele viver e ele arrebentar nós. Ele simplesmente faz. É como você pegar uma tomada dessa e falar, eu não acredito que isso aqui dá choque, então bota o dedo lá. Mas tomei choque, mas eu nem acreditava nisso. Não tem problema você acreditar, o fato é que ali vai dar choque. Então é uma questão de espiritualidade sim, e o texto é muito claro, que quando ela chega para Jesus e diz para Jesus, que a filha dela, até como nós falamos semana passada, é uma coragem muito grande dessa mulher, de dizer que a minha filha está. Por exemplo, alguns comentaristas dizem que essa mulher deixou a sua filha amarrada, porque segundo os próprios relatos bíblicos, quando falamos sobre isso, a possessão demoníaca, diante de algumas situações, ela começa a ter algumas atitudes agressivas, e ao ter essas posturas, provavelmente a minha criança ali, ela teve que deixar na primeira consideração amarrada. Numa segunda consideração, talvez um pouco mais contundente, eu pergunto para você, quem que ela chamou para cuidar da filha dela? Imagina chegar para você, querido, você fica com a minha filha? Claro que fico.
Esses dias eu fui para Lençóis ficar com meus 3 sobrinhos lá. O Paulo Júnior e a Mariana tinham um encontro, uma reunião, não lembro o que era. E aí nós fomos lá, eu e a Angélica, ficar com as crianças. Mas imagina, fica minha filha, que idade que ela tem? 5 aninhos, que ela tem? É endemoniada, mas não faz nada. O que você faz? Quem ficaria com essa menina? Viu que grave? E não só isso, mas ela também chega para Jesus e não diz assim, como a gente falou semana passada: Jesus, a minha filha está com um problema. O que ela tem? Problema. Mas o que ela tem? Problema, Jesus. Problema. Não, ela declara mesmo, era tal desespero tomava conta daquela mãe, que ela declara: minha filha está endemoniada. E ela não só usa a expressão endemoniada, ela usa uma palavra que antecede para dar mais vibração para o processo que ela está vivendo. Horrivelmente. Ou seja, o negócio está feio na casa dela. E aqui vai uma consideração para a gente entender. Eu queria que você voltasse a alguns textos bíblicos, rapidamente, não precisa abrir sua Bíblia, só para você guardar. Mas no livro de 2 Reis, houve um momento onde alguns jovens meninos começaram a zombar do profeta, 2 Reis capítulo 2, e o profeta chamou, ou mandou, ordenou algumas ursas lá, e elas acabaram, destroçaram aquele processo todo. No original, a palavra em hebraico ali, que eles zombavam, era uma palavra meio diabólica. Então alguns comentaristas dizem que aquelas crianças estavam endemoniadas, para fazer o que fizeram com o profeta. Se você pegar o Novo Testamento, você tem também, além do capítulo de número 15 aqui, que tem uma criança endemoniada, você tem no capítulo 16, versículo 16 de Atos, uma criança, uma menina com espírito de adivinhadora, que ganhava dinheiro de todos os lugares, e a palavra é a mesma ali, que é usada aqui, em Mateus, para dizer que essa menina de espírito adivinhador, era uma jovem, uma criança para pré-adolescente possessa. Mais uma vez, mais um texto. E no livro de Marcos, capítulo de número 9, versículo 21, quando uma pessoa, um homem, apresenta a Jesus um problema e um pedido igual a esse, e nessa expectativa, Marcos capítulo número 9, Jesus pergunta para ele, até quando, ou desde quando ele estava assim? Aí o pai responde, talvez de forma muito triste: desde a sua infância. Talvez a palavra mais certa ali para o original seria desde pequenininho. E aqui então vai a característica básica bíblica. Por que que as crianças também podem ser possuídas? Por alguns motivos. Primeiro, porque todos nós somos pecadores. Talvez você tenha a sensação às vezes: pastor, mas são tão inocentes. É verdade, são inocentes, mas nasceram em pecado e precisam de salvação. Isso é um fato. Além desse detalhe, isso é importante que você guarde, a Bíblia vai dizer em alguns textos, 1 João, me ajude Caio por favor, em alguns textos que eu gostaria que a igreja pegasse, 1 João capítulo de número 5, versículo 19, vai falar sobre o mundo que nós vivemos, e esse mundo jaz no maligno. Sabemos que somos de Deus, e que o mundo está sobre o poder do maligno, e as crianças nascem nesse mundo. O segundo texto que eu quero que você guarde, Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, 23, Caio. Porque todos pecaram, todos, e carecem, precisam da glória de Deus, todos. O livro de Romanos ainda, capítulo 5, versículo 12, por favor, Caio. Olha o que diz Romanos 5, 12. Portanto, da mesma forma com que o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram, inclusive as crianças. O último texto, Gênesis capítulo de número 8, ele vai falar uma expressão muito interessante. Esse texto é bem pesado, mas eu queria que você guardasse com tranquilidade esse texto. Livro de Gênesis capítulo 8, versículo 21, por favor, Caio, me ajuda aí. Olha o que diz: o Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal. Desde quando? Desde a infância. Já viu criança, às vezes você não ensina nada e ela consegue te lograr e te enganar? É isso.
A criança, a única diferença, a gente chama isso na teologia, de um prazo ou um tempo de consciência que ela não tem. Por isso que se nesse período de consciência que ela não tem, de decisão de A e B, ou de bem ou mal, ela, ou morrendo naquele tempo, é agraciada por Deus e bora lá em cima, provavelmente nos veremos. Quem decide isso é o Pai lá em cima, mas na nossa convicção, provavelmente vai estar lá. Mas isso não quer dizer que ela não é pecadora. Isso não quer dizer que ela não pode estar submissa às mesmas inquietações que nós nos sujeitamos a despeito de Satanás. E o grande detalhe sobre isso que eu queria que você entendesse, sobre essa inclinação, ela não tem consciência do pecado, mas ela tem inclinação do mal. É o que o texto está dizendo. E por ter inclinação do mal, infelizmente, Satanás pode pegar o corpo e possuir, como aconteceu aqui no texto, está bem claro. E eu digo sempre para você, pastores, é possível, se Jesus fez, se tem na Bíblia, é possível, irmão. Porque eu creio na palavra. Contudo, quando a gente olha aqui, a gente percebe que as crianças, quem quer que seja, a idade que tem, até não ter esse tempo, essa idade de consciência, ela precisa ser olhada com muito mais carinho por nós. Pastor, já tive 2 momentos para você tentar entender, a gente tirar uns desafios e ir para o texto da mulher Ciro Finício. Uma vez uma pessoa chegou para mim, pastor, eu preciso orar para meu filho porque eu acho que ele está endemoniado. Ele não tinha demônio, ele tinha hiperatividade e o pai não tinha tempo de ficar com ele, só isso. Talvez eu tinha que orar mais pelo pai do que pelo filho. Então cuidado para às vezes você olhar para as crianças que estão meio fora da casinha e você falar, é demônio. Como falaram para Jesus, você está dizendo que é demônio, talvez você conhece demônio, porque um demônio conhece o outro, então talvez não está nele, está em ti, cuidado, tá? Entendeu, né? É só hiperativo. Talvez inclusive tenha algumas dificuldades que você precisa levar para um profissional, alguém assim, para te ajudar a ajustar. Mas infelizmente também tem algumas crianças que não conseguem se relacionar com o mundo espiritual. Não é por causa delas, é porque de alguma forma elas foram lançadas a esse processo. E aí entra uma coisa muito importante para nós, para você inclusive pai e mãe. Eu acho que você nunca pensou dessa esfera em relação ao seu filho, já? Nunca pensou que Satanás pode adentrar a tua família a partir das nuances dos seus filhos? Uma outra pessoa me perguntou uma vez, pastor, já teve acesso? Já vi, infelizmente, criança endemoniada, é muito feio, gente. É muito feio. Não queira ver. Mas para não ver, o que eu tenho que fazer? Aqui eu deixo alguns desafios nesse primeiro momento, rapidamente para nós. Primeiro, tenha consciência da responsabilidade que você tem de educar os teus filhos. Provérbios vai dizer isso, capítulo 22, versículo 6. Coloca, por favor, Caio, livro de Provérbios, capítulo de número 22, versículo 6. Primeira responsabilidade que eu queria que você tivesse com seus filhos, pai e mãe. Instrua a criança, segundo os objetivos que você tem para ela. Numa outra tradução mais própria, original, instrua a criança no caminho que ela deve andar. Se você instrui no caminho que ela deve andar, é sinal que você sabe o caminho que ela deve andar. E se você anda, você instrui no, não instrui o. Não é mostrar, filho, você tem que fazer aquilo lá. Não, é, filho, papai está fazendo, faz igual. Mamãe está fazendo, faz igual. Tu nunca vai ensinar pela palavra, tu vai ensinar pelo exemplo. Então tenha consciência da tua responsabilidade. O filho foi dado para você. Pastor não tem que cuidar de filho dos outros. Igreja não tem que cuidar de filho dos outros. Não, nós auxiliamos detalhes da educação espiritual, mas o restante é tudo contigo, irmãozinho e irmãzinha. Tudo contigo. Está com dificuldade? Procura profissional, vamos conversar, não tem problema. A Bíblia é o manual de instrução para tudo, inclusive para educar filhos. Se você fala, não veio com um manual, talvez está faltando ler mais a Bíblia. Porque se Jesus que deu, então ele sabe como é que funciona, não sabe? Então pergunta para ele como é que funciona. Consciência e responsabilidade de criar os filhos. Segundo problema que eu queria que você guardasse, segundo desafio para você fazer. Se o primeiro é consciência, o segundo é consagre os seus filhos a Jesus. Ana, uma mulher que queria porque queria ter filhos, apesar de ser estéril, vamos falar dela um pouquinho depois.
E ela pedindo para Deus, e ela disse para Deus: se o Senhor me der, eu vou consagrá-lo ao Senhor. Como aconteceu com vários outros, só trouxe Ana um exemplo. E segundo o costume do povo judeu, no 8º dia eles levavam para ser circuncidado, mas também para consagrá-lo. Só que essa consagração não tem a ver com falar: Senhor, é do Senhor, tá? Toma conta, o Senhor me deu, mas é nossa aqui. Não, não é isso. O ato de consagrar é dizer: Senhor, está aqui o filho que o Senhor me deu, vamos junto, me ajuda a fazer com que ele seja do Senhor. Isso é consagrar. E o grande problema é que às vezes nós conhecemos muitos pais, amigos, irmãos que fazem uma série de coisas para os filhos, menos consagrá-los ao Senhor. Por exemplo, talvez os teus filhos, eles têm dificuldade de ir para a escola, nem querem nem escovar dente nem nada. Você faz o quê? Deixa? Sim ou não? Mãe, hoje não quero comer isso aí, quero McDonald's. O que você fala? Pode comer, filho, vai. Aí, pai, não quero mais escovar os dentes, Marcelo. Tonique, chega pra você. Pode, filho, escova não, fica aí. O que você faz? Aí quando ele fala: não quero mais nada com Deus, o que você faz? Tá bom, filho, você escolhe a hora que você quiser. Cuidado que se você pensa e reage e vive assim, talvez você não vai encontrá-lo no céu. O pouco tempo que você tem com ele, você não conseguiu ensiná-lo. E o maior tempo que nós vamos ter, que é muito maior para lá, já vimos isso no vídeo aqui inclusive, tu não conseguiu fazer seu filho subir. Pesado, né, meninos? E terceiro e último, consagre o seu filho, ensine o seu filho o caminho. O terceiro e último, ore e eduque na palavra os teus filhos. Qual a última vez que você orou pelo e com os teus filhos? Eu não estou dizendo de oração assim: Senhor, cuida do meu filho. Isso aí não vale, irmão. Você está de brincadeira que você faz essas oraçãozinhas ainda de Wi-Fi. Você está de brincadeira. É que nem mamãe. Hoje lá, inclusive de manhã, mamãe vai lá no meu leito, quando eu vou dormir, estende a mão sobre mim e fala: Senhor, cobre com teu sangue, cuida, protege, vai lá, tem autoridade. É teu filho, é tua filha. Agora a gente fica fazendo oração de fast food: Senhor, cuida dos filhos, dos filhos, dos filhos, dos filhos. Depois que teu filho não gosta de você, você não sabe por que não gosta. Revolta contra você não sabe por que está acontecendo tudo isso. Mas eu não fiz nada de errado, também você não fez nada de certo. Qual a última vez você orou pelo teu filho? Qual a última vez você estendeu a mão sobre ele e falou: Senhor, é teu, estou aqui só para cuidar dele. Quando você começa a seguir esse princípio bíblico, quando teu filho ou tua filha vai casar, tu fala: Senhor, aleluia. Você não fica louco porque teu filho vai casar, não. Sabe por quê? Porque você sabe que não é teu. Filho não é nosso. Te falaram isso? Não? Ô pastor, pesado. Não é pesado não, está na Bíblia. Herança do Senhor. Herança é sua? Não, é dele. Herança do Senhor, para você cuidar e dar de mão beijada às vezes para um rapazão que vai chegar lá. Ou uma mocinha que vai chegar lá e fazer muito melhor do que você, mãe, o filho que você tem feliz. Nossa, pastor, irmão, é a realidade da Bíblia. Desculpa se isso talvez não te faça muito sentido. Vamos para a Bíblia então. 3 desafios, pais. Primeiro, cuide dos seus filhos, porque Satanás pode pegá-los, para que acabe com a paz da sua vida, da sua família e traga problemas. Lembre-se, o reino espiritual é pesado, e já falamos do começo, Satanás não brinca em serviço. Qual que é a vontade de Satanás? É o quê? Roubar, matar e destruir, e ele não vai parar, ele vai perseverar até o final, enquanto não conseguir. Enquanto não tiver algo ali maior do que ele vai continuar batendo. Já viram crianças convertidas ao Senhor Jesus? A gente fala muito com os ministérios infantis sobre isso. A Ana que está aqui, a Lu fala: crianças precisam encontrar com Jesus também, irmão, não é para ficar brincando, não, precisa ouvir sério. Ah, mas é diferente. A própria palavra de Deus vai dizer que o perfeito louvor vem da onde? Do lábio das crianças. Talvez elas não são adoradores, ou o perfeito louvor não sai, porque quando chega em casa ela não ouve nada do que é adoração, ela ouve xingamento, ouve briga, ouve um monte de coisa, menos adoração. Por isso, queridos, tome cuidado com seus filhos.
Se você não leva a sério a espiritualidade deles, Satanás leva. Cuide deles. Ore por eles e com eles. Para que lá na frente você não venha dizer: pastor, onde foi que eu errei? O que eu fiz de errado? Eu não vou dizer para você que você fez de errado, porque eu não acompanhei a sua vida. Mas talvez eu vou pontuar algumas coisas e dizer: você fez isso? Não, não fiz. Então você não fez o que é certo. Tome cuidado com seu filho. Para você não chegar igual essa mulher desesperada e ter que clamar a Jesus ou alguém, não que Jesus não vá atender, Ele vai sim, vai cuidar de você, Ele vai te amar, Ele vai fazer o que aconteceu com essa mulher. Desesperadamente ela chegou diante de Jesus, levou várias invertidas, falamos disso semana passada, mas o relato e o discurso dela: minha filha pequena está endemoniada. Se você for para Marcos, como a gente falou do outro texto, lá no capítulo de número 9, quando vai falar sobre o comportamento daquele indivíduo, quero que você vá na sua Bíblia, Marcos capítulo 9, por favor, Caio, coloca ali para mim, só para rapidinho, versículo de número 21, por favor. Marcos, capítulo 9, versículo 21. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu. Volta ao versículo 19, por favor, David. Ó geração incrédula, que até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Pode descer mais um, 20. Então trouxeram, e quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Se fosse teu filho, o que você faria? Deixa no texto lá, por favor. O que você faria se fosse teu filho fazendo isso? Ai, que terrível, pastor. É uma possibilidade se você não fizer o que a Bíblia está mandando fazer. Entendeu como é que é sério, irmãos? Se a gente não cuida da espiritualidade de quem está na nossa responsabilidade, a gente vai ter que dar conta lá em cima. Por isso, abri esse parênteses sobre a mulher cananeia, o Ciro Fenícia, no texto que a gente tem, para falar sobre a filha dela, porque me perguntaram essa semana e eu tinha que trazer base bíblica para você entender como é que funciona o mundo espiritual. Por isso eu quero que você volte para o livro de Mateus, capítulo 15, vamos entender algumas coisas diferentes sobre esse texto também, de forma muito prática e clara para a gente guardar no nosso coração. Semana passada nós falamos sobre os vilões que muitas vezes nos param, nos prendem, tiram a nossa força e a gente não consegue ser perseverante. Mas hoje eu gostaria de abrir um pouco mais esse texto, esmiuçá-lo um pouco mais e trazer alguns combustíveis a despeito da perseverança. Algumas coisas que de repente, se você trouxer para dentro de si, como um princípio da palavra de Deus, elas podem te fazer ser uma pessoa perseverante. E quando eu digo perseverança, eu não digo a respeito da espiritualidade, não é só sobre nós aqui. É sobre você ser um funcionário perseverante, sobre você ser uma pessoa perseverante, sobre você lutar por aquilo que vale a pena lutar, sobre você olhar para as situações e quando alguém olhar para você, saber que você olha para as situações de forma diferente, não é igual todo mundo. Como a gente brinca com a mãe, com o pai, quando a gente diz: ah, mas todo mundo faz, tua mãe diz o que para você? Mas você não é todo mundo. É isso que eu queria que você entendesse. Em qualquer lugar que saísse daqui, você não é todo mundo, porque todo mundo não persevera. Comece e para, comece e para, comece e para, comece e para. Você não, você pode ser diferente. E a primeira coisa que essa mulher tinha como combustível para ser perseverante, é que ela tinha por quem lutar. As mães aqui vão entender o que ela viveu. O texto diz que ele caiu no chão, começou a rolar, espumando pela boca. Imagina essa menina fazendo isso, e a mãe olhando, que desespero. Quando você está doente, ou quando seu filho está doente, você já fica desesperado, verdade ou não? Quando nós temos alguma sensação de que está causando e a gente está ali, já fica desesperado. Imagina uma situação dessa com essa mãe. Ela tinha todo o desespero possível, tanto que, já falamos semana passada, mas vale relembrar, Jesus saiu da estrutura, e livro de Marcos lembra disso, que ele saiu para não ser incomodado,
E ele estava numa casa, Marcos fala disso, e essa mulher chega porque parece-me que alguma coisa acontece naquele lugar, e ela fica sabendo que o Jesus de Nazaré, o exorcista na cabeça dela, não deixa de ser, estaria ali. E ela vai atrás de Jesus. Ela passa por todos os obstáculos. Primeiro obstáculo que ela tem, como a gente falou semana passada, mas outros a mais que eu quero lembrá-lo, ela é uma mulher sozinha, porque normalmente se estivesse casada com o seu esposo que deveria ir lá pela tradição, e não ela. Mas como às vezes algumas coisas fogem ao controle, porque não tem mais o esposo, ou está sozinha, não importa se eu tenho esposo, se eu não tenho, é uma culpa do meu marido que devia fazer isso. Não, mas ele não faz, também não faz. Não é o marido, é o desespero, é por que lutar? E ela, olhando a situação sozinha, deixa a filha de alguma forma lá, e vai falar com Jesus. E ela, me parece que o script dela fica muito claro, né? Olha o que ela diz para Jesus: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Se a palavra terminasse aqui, a frase dela terminasse aqui, igual a mim e a você, Senhor, tem compaixão de mim. Mas ela coloca os pingos nos is, porque ela declara por quem ela está ali e por que ela está ali. A minha filhinha está horrivelmente endemoniada. Ela tem clareza por que ela faz o que ela faz. Ela tem propósito, ela tem por que lutar, ela tem entendimento, ela sabe que aquela situação, mesmo expondo-a diante de uma realidade de algumas pessoas ficarem abismadas, inclusive os discípulos reclamando: Senhor, despede essa mulher, está incomodando, ela não para, ela persevera, porque ela sabia que Jesus podia fazer o que ela queria, e que não podia voltar mais para casa com a mesma situação. Ela não foi lá, Marcela, encontrar Jesus e falar: se Jesus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Não, estou dizendo que está errado uma nem outra, estou dizendo que ela tinha uma perseverança tão grande, uma fé inabalável, a gente vai falar sobre isso já, que ela chegou para Jesus, Jesus ficou quieto. Eu tenho por que lutar, vou continuar. Aí Jesus dá uma disparada nela, os discípulos chamam a atenção, e Jesus fala alto, ela ouve: eu não sou filho, mas eu estou aqui, Senhor, socorre-me. Aí Jesus já dá mais uma invertida nela. Viu, os cachorrinhos não podem comer, é para os filhos, não é para cachorrinho. Tá bom, Senhor. Ela de novo insiste com Jesus e fala: Jesus, mas os cachorrinhos comem as migalhas da mesa. Olha só, tem por quem lutar. Tem por que lutar. Talvez falta para a gente o incentivo, a perseverança, porque a gente não tem propósitos, como eu já te falei, e a gente não tem por quem lutar. Esses dias acompanhando um casal, infelizmente com problemas no relacionamento natural, mas infelizmente passando por um ato de separação, eu disse para eles: façam alguma coisa, mudem quem são, por causa do filho de vocês. A gente quer a gente para lutar. Sou eu. É por mim. Eu preciso ser feliz. Olha que narrativa. Eu preciso ser feliz. Quando a gente não encontra alguém ou algum motivo muito contundente para lutar, a gente não vai conseguir muito longe. Por isso, para você entender a aplicação prática desse texto nesse primeiro momento se você tem algo real por que lutar, como aquela mulher tinha sua filha, isso é propósito e você precisa se apegar a isso e vai firme. Talvez o propósito seja a sua família. Eu vou lutar pela minha família, então vai. Eu vou lutar porque eu quero crescer no meu emprego, que seja um propósito, não persevere, mas é um propósito real. Aí eu quero estudar porque eu quero começar a viajar, é propósito, então vai atrás, mas faz disso virar propósito para você. Tem que ter por quem ou por que lutar, mas tem que fazer sentido. Se não fizer, você vai parar nos primeiros momentos, nas primeiras circunstâncias, ou mesmo nos primeiros obstáculos, como nós falamos semana passada. E aqui eu queria colocar para você no segundo momento, antes,
Se você não acha por que lutar, primeiro, sua família tem que ser algo que você precisa lutar. Segundo, se você não acha algum propósito, eu vou te dar mais uma dica. A tua saúde é algo que você precisa lutar. Estava lá em Maringá ontem, para variar, tenho amigos lá, e para variar, meus amigos têm academia. E para variar, o pastor foi treinar, óbvio. Adoro uma academia. Conheci o Roger, um amigo lá, do nada, conversando ali, pouca gente, foi sábado de manhã treinar. Aí ali com ele, tal, pedi para ele me ajudar ali para criar uma atmosfera de contato. Ele me ajudou ali, começamos a conversar. E ele conhece um monte de gente que eu conhecia da época quando morei lá e pastoreei em Maringá. E ele é da Quadrangular, gente boa demais o Roger, ele é a esposa. Mas um cara, aquele bicho é grande. Ele falou, pastor, nunca vi um pastor meio fortinho assim. Eu falei, já me chamaram de pastor bombado, fica em paz, só alegria. E conversando com o Roger ontem, sábado, olhando para ele assim, a gente trocava uma ideia, ele falou, pastor, as pessoas te perguntam por que você treina? Eu falei, sim. Ele falou, mas e o que você já falou sobre isso? Eu falei, já. Talvez eu pregue aqui um dia sobre isso. Suicídio inconsciente físico. Quando você não curta do seu corpo. Ah, mas é templo do Espírito, é só aqui. Não, é isso aqui inteiro, porque isso aqui, sem isso aqui, não funciona. Então a sua saúde devia ser algo que você precisa colocar como prioridade para cuidar. Ah, eu não tenho tempo. Eu tenho o mesmo que o seu. Liguei para esses dias para alguém, não sei se foi por quê, Kelly, eu não lembro se foi para você ou para outros. 10 horas da noite, o Mucuta me deixa a chave, fui lá na academia, abri, entrei, fechei e fiquei lá. Nossa, 10 horas treinar, que disposição. Porque eu tenho propósito, sei por que eu luto, porque eu preciso ter saúde. Para acordar hoje, 6:30 da manhã, tomar um café com a minha mãe, pegar 400 quilômetros de estrada, tomar um banho, almoçar, vir para cá e estar aqui para pregar para vocês. Isso chama-se propósito. Se você não tem, depois não culpe, se a vida vai te cobrar. Segunda verdade que eu quero que você guarde sobre esse texto, primeiro é ter por que lutar, e essa mulher tinha. A segunda questão que me salta do texto é que essa mulher, o combustível que ela tinha é que ela trocava intimidação por adoração. Vou dizer de novo, o combustível que essa mulher tinha ela trocava a intimidação pela adoração. Porque você percebe no texto, já falamos várias vezes aqui, que ela teve várias intimidações. A primeira é o silêncio de Deus, na pessoa de Jesus. Diz o texto que Jesus não falou palavra. Abre aspas aqui. De vez em quando Deus não fala mesmo. Sabe por quê? Porque Ele já falou e você que não conseguiu ouvir ou entender. Então às vezes Ele se cala. Eu faço isso de vez em quando. Quando alguém chega para mim, pastor, é isso aqui, eu só olho. Aí a pessoa olha para mim, eu olho para ela assim, cara, o senhor já disse isso. Porque a gente é folgado às vezes, né? A gente esquece, ou não presta atenção e vai embora. E a gente faz isso às vezes. Por isso que Jesus, nesse caso, ele não fala palavra, mas de alguma forma, algum gesto se relaciona. Tanto que quando Jesus fala para aqueles homens, os seus discípulos perto, eu não vim para os outros, mas eu vim para o povo de Israel, ele já sabia quem era aquela mulher. Com certeza. Por isso que nesse quesito, nessa qualidade muito clara, que ela insistindo em Jesus, a primeira invertida, Jesus não falou nada. A segunda, Deus falou que ela não tem como, ou seja, vai chegar a hora dos gentios, agora é o povo de Israel. E ela fica ali, Senhor, socorre-me, eu estou aqui ainda. Aí Jesus fala que não dá para dar para os cachorrinhos. Ela fala, agora acabou. Ela vai lá e insiste. Toda a intimidação que vinha para cima dela, ela trocava por adoração. Numa questão prática, sabe o que é? Toda pedrada que o mundo me dá, eu boto no chão para eu ficar um pouco mais alto e aguentar levar mais. Isso é adoração. Porque quando você recebe uma pedrada, ou alguma coisa do tipo, vou usar aqui de repente, o mundo vem e me lança aqui, e aí o Jesus pedrada, tudo eu, de novo eu, o Jesus eu de novo, sabe que ele, você não é o centro das atenções não, meu irmão, o mundo tem mais gente que você aqui. Mas uma pedrinha dessa já não dá mais não. Pega a pedrinha, transformar em adoração, que ela fez, já vão entender, é olhar para ela e falar, opa, pedrinha, pisa nela.
Uma pedrona, você vai ficar mais alto, pisa nela. O grande problema é que as intimidações, e essa mulher nos ensina a respeito disso, elas muitas vezes, dependendo de como nós estamos e quem nós vivemos, ou a quem nós queremos agradar como propósito, elas vão batendo, a gente só vai levando pedrada e só indo para trás e caindo. E aí você não consegue entender quando a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Como coopera uma pedrada dessa? É porque você não percebeu que essa pedrada é para te levantar. Por isso, o ato de fomentar, pegar essa intimidade e mudar para adoração, essa intimidação e mudar para adoração é o que ela fez. No segundo momento, quando Jesus falou e ela chegou para Jesus e disse, olha o versículo de número 25. Ela, porém, veio diante de Jesus e o adorou. Ela troca intimidação por adoração. Ela troca a murmura que os outros promovem sobre nós por adoração. Ela troca as pedradas que a gente leva por adoração. Ela troca as invertidas que a vida dá por adoração. Ela troca tudo aquilo que vem por adoração. Talvez o efeito contrário vai fazer a gente ficar aquela pessoa amarga, má, desanimada. Por quê? Porque a gente não sabe adorar a Deus. Porque como a gente cantou, a gente só adora se as coisas forem boas. Se elas não forem boas, eu não adoro. Natural. Não preguei sobre isso, mas um dia, quem sabe, a gente conversa um pouco mais. Mas o grande problema é que a gente adora do lado errado. Rapidamente, para você entender o que é isso. Quando Moisés livrou o povo do Egito, eles estavam do lado de cá do mar, vou usar aqui, do lado de cá do mar, eles ficaram desesperados. Deus interviu, eles atravessaram o mar e aqui eles adoraram, dançaram, se divertiram. O que Jesus quer da gente não é essa adoração depois do mar, é essa adoração antes do mar. É a adoração que vê a intimidação e fala, não tem problema. Nós saímos de lá já, Deus já nos libertou. Se nós morrer aqui, aleluia, louvado seja o Senhor. Se nós passar, louvado seja o Senhor. Se nós nadar e morrer no meio do caminho, louvado seja o Senhor. Mas louvado seja o Senhor. É adorar antes. É adorar antes que a gente passe. Eu sabia que você ia falar, agora eu vou adorar. Agora todo mundo adora. Adorar depois do mar, todo mundo adora. Agora adorar igual essa mulher, porque Jesus só deu invertida nela. A filha dela estava lá ainda, enferma, endemoniada, não tinha certeza nenhuma. Ela mesmo assim chegou e prostrou diante de Jesus e falou, Senhor, estou aqui para adorá-lo. Rabi, socorre-me. Talvez você não consiga perseverar porque você pega as intimidações, os problemas que chegam perto de você e você vai guardando na mochila e vai se pesando. E aí você para de adorar, como muitos de nós às vezes faz. Deixa eu te dar um exemplo aqui, para a gente passar para o terceiro e último. Pastor, eu não estou bem, então não vou na igreja. Já ouviram essa? Já fez isso? O Salmo de número 133, passa para mim, Caio, por favor, Salmo 133. O texto vai dizer algumas palavras muito bonitas que eu queria que você guardasse no seu coração. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como um óleo precioso que é derramado sobre a cabeça, e que começa a descer sobre a barba, e a barba de Arão, uma alusão a ele, e vai descendo pelas vestes, esse sacerdote. É como orvalho, ele faz outra comparação, de Hermon, que quando desce sobre os montes lá, descongela e vai descendo, vai chegando até a gente, porque aquele orvalho, aquela coisa boa que está lá em cima, chega na gente quando a gente está junto. Ali o Senhor concede a bênção e a vida para sempre. O viver em comunhão é a pedagogia que Deus usa para a gente cuidar um do outro. E quando você, pelas intimidações da sua semana, fala, eu não estou bem, vou ficar em casa, você está se entregando à intimidação, em vez de você vir aqui adorar Jesus. Mas eu não posso adorar em casa? Pode, mas você não vai ter alguém que de repente Jesus vai colocar do teu lado, para falar assim, posso orar por você aqui agora?
Por isso que a dinâmica do estar junto, e Jesus apóstolo Paulo vai falar sobre isso, quando no Novo Testamento ele diz: não deixei de congregar, como é costume de alguns, ou seja, não deixe, porque é ali que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, na comunhão. Então não está bem, adora, está bem, adora, mas não se entregue à intimidação da vida, porque talvez na noite que você não veio, Jesus ia te aleluiar de uma forma que você não imagina. A única coisa que eu posso dizer é: perdeu. Terceiro e último desafio que eu lhe faço. O combustível que aquela mulher tinha, o primeiro deles era ter por quem lutar. O segundo deles, para você guardar no seu coração, é trocar intimidação pela adoração. E o terceiro, para mim é um dos mais contundentes aqui, é confiar que sempre vai haver recompensa. Talvez aqui a problemática que você possa entender é falar: pastor, mas eu faço porque eu quero recompensa. Não, eu faço porque eu sei que Deus vai agir e glorificará o seu nome a partir desse ato que vai acontecer. E o grande problema que a gente enxerga nessa mulher é que ela confiou tanto em Jesus, apesar dos obstáculos, que ela creu, tanto que Jesus disse para ela: mulher, grande é a tua fé, faça-te contigo como queres. E daquele instante, ou numa outra tradução, imediatamente a sua filha foi curada, mas ela não viu nada disso, ela voltou para casa, sem saber que a filha foi curada ou não, ninguém deu essa informação. Mas ela sabia que havia uma recompensa, porque ela sabia quem ela procurou. E o grande dilema nosso, às vezes, é que a gente não se instrumentaliza a partir da confiança, que é o combustível para a perseverança. Por que você persevera tanto? Por que você é tão insistente? Porque eu confio no que eu estou fazendo. Ela era assim. E não somente era assim, como ela começou a viver desse tipo, e ela vivia dessa forma com Jesus aqui, e ela fez o que fez para Jesus chegar e se surpreender com essa mulher. Diz o texto que Jesus diz: uau, caramba, eixe. Se fosse no Rio Grande do Sul, Jesus diria: mas bate, que mulher. Se fosse em Cuiabá, Jesus diria: vote, que mulher. Se fosse aqui em São Manuel, como é que ele diria? Tem alguma assim, uau, não? Eita. Se fosse capital, São Paulo, diria: rapaz, que grande essa mulher. Porque paulista é tudo grande, né? Jesus ficou encantado com o estilo dela. E ela recebeu, segundo a própria palavra de Jesus: faça como tu queres. Finalizo aqui para você entender o que é faça como tu queres, porque quem persevera, sempre alcança. A Bíblia é cheia de gente assim. Josué e Caleb foram os 12 espias que foram lá e perseveravam naquilo que Deus colocou no coração deles, e eles alcançaram porque perseveraram. Você tem também, como eu disse já anteriormente, Ana, que perseverou em Deus, sendo estéril, e pediu para Deus e perseverou, e Deus a abençoou, ela alcançou. Você tem Jeremias, você tem Neemias, você tem Paulo, você tem outros, você tem Isaías, você tem um monte de gente na Bíblia, que pessoas que perseveraram e que conseguiram a recompensa da qual Deus tinha prometido a eles. Por isso, talvez a palavra para a gente pensar é: insista, persevere, porque vale a pena. Em alguns ambientes, o primeiro deles: não pare de ir na academia ou fazer exercício porque você não está vendo resultado. Vai mais um pouquinho, você já vai ver. Persevera. Estou fazendo um curso, mas não estou vendo nada de graça. Persevera, vai mais um pouquinho, já já você vai conseguir ver a recompensa. Vai mais um cadinho. E na sua vida espiritual, está passando por dificuldades? Faz parte, seja bem-vindo ao time. Mas persevera. Essa palavra perseverar, a palavra de Deus no livro de Atos, uma expressão da pessoa de Jesus, quando ele diz que os homens, as mulheres, a igreja, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Persevera na palavra, você está lendo.
Perseverava no partir do pão e na comunhão. Persevera, venha, faça parte, persevera. E nas orações, eles perseveravam também. Ou seja, vai mais um pouquinho. Peça para Jesus: Senhor, me dá mais uma força para eu ir só mais um pouquinho. Eu não lembro o nome do filme, raramente lembro o nome de filme, a não ser do Velozes e Furiosos, que eu gosto. Mas tem um filme daquele soldado que não queria usar arma na guerra. Qual que é o nome do filme? Até o Último Homem, isso. E quando ele ia pegando no final, no meio do filme, no final, ali, catando os soldados todos machucados e levando para lá, ele parava, todo machucado também, e falava: Senhor, me dá força para trazer mais um. E ele ia e trazia, ia e trazia. Isso é uma história verídica. Assista esse filme se você quiser, vamos passar um dia aqui, logo logo. Peça para Jesus, me ajude a continuar. Se você não tem força, se você não tem o que recorrer, não sabe o que fazer, faça igual essa mulher, volta para Jesus. O resultado de você ter combustível certo dentro de você e ser perseverante, são pelo menos 3 que eu coloquei para a gente finalizar: ouvir, refletir e agir. Resultado de você ser perseverante: primeiro, você vai começar a ser considerado uma pessoa acima da média. Porque todo mundo nesse tempo é tudo ruim. Nem a perseverança. Fraquinho. Começa e para. Por que as academias estão ganhando dinheiro no plano de anual? Baratinho. Por quê? Porque sabe que você não vai. Mas o dinheiro chegou. Então vai, nem que seja para honrar o dinheiro que te doeu para sair. Pelo menos para mim eu vou. Agora eu vou, só 50, dá trabalho para ganhar. Então vai. Você se tornará um homem ou uma mulher acima da média. Segundo, a perseverança faz com que eu e você nos tornemos consistentes na vida. A gente não fica assim, ó. Ora estou bem, ora eu não estou bem. Ora estou bem, ora eu não estou bem. Gente volúvel e inconsistente na vida. A gente dá um trabalho para relacionar-se com gente assim, não é verdade? Ainda mais quando é marido e mulher, quando é família, quando é patrão, quando é alguém que você fala: meu, de novo. Chega na empresa, né? Bom dia, patrão. Ou no outro dia você chega, o patrão olha para você: bom dia. É, a gente é assim. Mas a perseverança faz a gente ser consistente. Porque você sabe por que você está lutando. Terceiro resultado que a perseverança projeta em nós é: tira o au do céu. É isso mesmo. Tira um bate do céu. Apenas poucas vezes, apenas 3 nos que eu trouxe aqui, Deus olhou do céu e falou: Jó, uau, esse cara é o cara. No outro foi Jesus falando sobre um centurião, falou: nunca vi um homem com uma fé dessa. Uau, esse cara deixou Jesus maravilhado. Uau, perseverança. E o terceiro foi essa mulher. Ou seja, é possível você provocar no céu uma atmosfera do tipo: uau, que fé, que postura. Mas isso não depende do céu, depende de você. E não depende nem de Satanás, depende de você. Porque Jó foi acometido, intimidado de todas as formas possíveis que você imaginar. Mesmo assim, Deus olhava para ele e falava: esse é o cara. Nem Satanás acabou com a perseverança de Jó. Então não bota a culpa no Satanás, não. É nós que não consegue, porque não tem propósito, claro, não tem evidências, não tem relacionamento, não tem uma série de coisas que a gente já falou aqui. Para a gente finalizar, para você ouvir, refletir e agir, guarde no seu coração. Primeiro, encontre o seu propósito para quando que você lutar, lute convictamente. Encontre o seu propósito para que quando você lutar, lute com convicção. Segundo, para você ouvir, refletir e agir, seja um adorador e não um murmurador, um reclamador, qualquer outro sentimento que você quiser. A palavra de Deus, no livro de João, capítulo 4, vai dizer que Deus procura adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Espero que Ele te encontre e me encontre.
E não tem a ver com estar na igreja, tem a ver com a vida. Espero que Ele nos encontre como adoradores que adoram de verdade. E adorar de verdade é adorar o tempo todo, e não só quando a gente acha que está legal. E por último, terceiro, quando a recompensa vier, glorifique a Deus com ela. Não olhe para a recompensa e diz: uau, falei que se eu orasse de madrugada funcionava. Porque Jesus atende de madrugada mais do que de dia? Não tem a ver com você, tem a ver com a graça dele sempre. Mas Ele orienta: perseverai na oração, insiste em falar, insiste em pedir, e coloque-se à disposição. E quando a recompensa chegar, fala: Senhor, tudo veio das tuas boas e dadivosas mãos, louvado, glorificado seja o teu nome. Isso é perseverar. Eu espero que eu e você desenvolvamos novos hábitos, crescer, confiar, descansar, agradecer, perseverar. Espero que você desenvolva novos hábitos esse ano. Para que quando a gente chegar no final do ano, o pessoal do louvor, vamos subir aqui, para a gente cantar uma última canção e finalizar o nosso culto. Para que quando você e eu, nós chegarmos no final do ano, a gente possa olhar para trás e falar: poxa, esse ano foi melhor. Porque você fez aquilo que a palavra de Deus falou para nós fazermos. Por isso, queridos, a gente precisa perseverar. Para não. Está doendo? Continua com dor, mas vai. Ninguém te ajuda? Continua. Deus vai brotar de algum lugar, alguém vai te ajudar, fica em paz, mas vai. Há uma recompensa no final. A tribulação promove a perseverança. A perseverança desenvolve a esperança. Então, se está te faltando a esperança para continuar a luta, é porque está faltando entender que a tribulação precisa projetar a perseverança. Então, quando alguém te intimidar, fala para eles assim: ih, só isso? Quando te tacarem pedras ou algo do tipo, fala na lata. Só isso? Alguns comentaristas bíblicos dizem sobre Paulo. Pode abrir para a gente aqui, Davi. Que Paulo era muito forgado. Não sei se você sabe, mas Paulo falou várias vezes que ele levou 40 açoites menos um. 40 açoites menos um. Só baixa um pouquinho, Gabriel, por favor. Isso. A Bíblia diz que ele levava sempre, era normal. Por que levar 40 menos um? Porque quando chega no 40, eles não podem bater de novo mais. Só no outro dia. Então quando dá 39, parou, daqui a pouco eu posso voltar a dar mais 39. E vou dar mais 39, por isso que é 40 menos um. E diz o comentarista que Paulo apanhava assim e dava olhada e dava risada. Ele era guerreiro, o cara era general, o cara era bom, o cara era monstrão. Imagina você olhar para as dificuldades. É isso aí? Tem que ter muita convicção de que Deus está com você para você fazer isso. Então, é isso que Ele está mandando você fazer. Se Ele chamou é porque, cara, homem, mulher, amigo, irmão, gente boa, persevera. Chega no final do dia, no final do mês, no final do ano e fala: valeu a pena. Para não. Eu não sei quais são os motivos que você está desistindo. Eu não sei qual área da sua vida você já jogou a toalha. Continua. Não chegou o fim ainda não.